Você já perdoou hoje? Pergunta difícil para um coração humano duro. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre perdão. Você perdoa? Você é perdoado? Como é que nosso coração se relaciona com esse tipo de coisa? E como um cristão deve interagir com um mundo que é tão fácil em acusar, tão rápido em acusar, mas tão parcimonioso em pedir perdão. Fica aí que perder o vídeo de hoje é imperdoável. E o vídeo de hoje é em homenagem ao Darth Vader, que só pediu perdão pro filho no fim da vida, e porque não pediu perdão foi pro lado negro da força. Você não peça perdão só no fim da vida. Que? Não, você vai pro lado negro. Que é isso? E vai falar assim... Você vai pro lado negro e você fuma. Aí você tem câncer de garganta, entendeu? Aí dá problema. O lado negro da força é um lado cancerígeno. Tem muito enlatado por lá. Tem muito bacon, né? Tem muita salsicha. Muita comida industrializada. Depois de 28 anos pode dar spoiler, não pode? Acho que já prescreve o direito do spoiler. Só não precisa de perdão pessoas perfeitas. É verdade, pessoas que nunca precisaram sequer ser perdoadas, nunca fizeram nada de errado, né? Se a gente não é perfeito, sorry I can't be perfect, como já dizia o profeta Simple Plan, não é? Profeta Simple Plan. Tem um emo do meu lado e eu nunca soube disso. Mas enfim, a parte do profeta Simple Plan, que ainda não tem livro na Bíblia, diversos profetas de verdade de lá têm livros e falam justamente sobre o perdão pelas nossas incapacidades e imperfeições. Característica humana demanda que nós sejamos é pesado. Perdão pela conjugação errada. Me perdoe. Sejamos o quê? Sejamos o quê? Perdoados. Isso. Perdoados. Uma vez que nós tenhamos... Vamos ter que perdoar muita gente hoje. Uma vez que nós somos seres humanos dotados de pecado e nos relacionamos com outros seres humanos também dotados de pecado, é muito normal que faíscas surjam. E que nós precisemos tanto buscar esse perdão com o outro pelas práticas erradas que nós fazemos para com eles, que os machucam, que os agridem, quanto também busquemos perdão para eles, né? Não com eles, mas para eles. Fornecendo esse perdão. Pelas práticas que são feitas contra nós. E já fica uma primeira aplicação prática nesse vídeo, que a aplicação é voado. A gente aprendeu com o Grant Osborne. A aplicação, né? É voado. Voado. Voado do Ceará, rápido. Rápido como quem rouba. Rápido como quem rouba. Isso. Aqui é como a gente aprendeu com o Grant Osborne. Tudo que merece ser explicado, merece ser aplicado. Olha só. No ato. Então é o seguinte, se você não tem pedido muitas desculpas, ou você é perfeito, ou você não tem lidado com todas as contingências da vida pecaminosa e seus efeitos no outro. Você não tem se dado conta, talvez, do que você tenha feito, né, exercido, praticado, e talvez seja uma desatenção própria do dia a dia, que a gente não realmente dá atenção para as coisas que a gente faz. E é um erro. Meu óbvio. que é um erro. Não, mas precisa pontuar, né? Porque claro. O pessoal vai dizer assim, é verdade, né? Tipo, quem tá lá na vida, correria, não dá pra prestar atenção. É um erro. É um erro. Ponto. Você precisa ir às pessoas que você ofende, você precisa se preocupar se você não tá ofendendo as pessoas. Não é aquele desculpa qualquer coisa, tá ligado? Porque o desculpa qualquer coisa é basicamente um jeito de dizer, não sei se lhe ofendi, mas se lhe ofendi, eu quero deixar claro que não foi de propósito. O desculpa qualquer coisa é meio isso, né? E não basta jogar um desculpa qualquer coisa aleatório e ficar pedindo desculpa qualquer pessoa que virar a cara pra você. Porque às vezes é isso, né? A gente fica pedindo desculpa o tempo todo, mas a gente não tá realmente dando perdão ou pedindo perdão. Isso. A gente só tá preocupado com algum tipo de relacionamento social, a gente se preocupa muito com o que os outros pensam da gente. A gente tá o tempo todo dizendo desculpa. Não é isso. É se importar com as contingências reais da vida que tá imersa com os efeitos do pecado, né? A gente tá debaixo do lapso e os relacionamentos pessoais acabam sofrendo com os efeitos relacionais da queda. E aqui já fazendo outro gancho, já que o mote aqui já iniciou com as aplicações, seria justamente falar sobre o grande outro problema também. Enquanto uns vivem muito corridos, ao ponto de não dar atenção suficiente para o que fazem e atenção suficiente para a sua natureza pecaminosa, e aqui estamos obviamente falando para cristãos, né? Porque uma pessoa que não conhece a Cristo, que não tem a sua mente transformada, jamais vai dar a mínima para qualquer tipo de condição inata que ele tenha de ser imperfeito, né? Pelo contrário, as pessoas buscam justamente a perfectibilidade inalcançável, que sabemos que é inalcançável. Mas o outro lado dessa pessoa que é desatenta com relação a tudo isso é justamente o lado do melindre, o lado do ressentido, né? O lado do mimimi, como a gente costuma... fulano de tal, ele não olhou direito pra mim. Ele não falou direito comigo. Ele olhou meio torto assim pra mim. Tudo vira motivo de ressentimento, de achar que o outro precisa pedir perdão pra você. Você é incapaz de fazer alguma coisa, a pessoa vem lhe dar um carão, aí você já se sente agredido, né? Você faz alguma coisa errada, porque tá errado mesmo, a pessoa vem e fala um pouco mais
ríspida com você, porque talvez já tenha se cansado de falar de forma branda, ou talvez não tenha outra forma de falar sobre isso, e aí você também já se sente agredido, ou por outras coisas talvez muito menores do que essas, né? Que as pessoas vivem hoje na era do mimimi, né? Parafraseando o Pondé, na era do ressentimento, e terminam achando que tudo precisa ser motivo de perdão. Mas o que precisa ser realmente motivo de perdão é aquilo que não provém do cuidado com o outro, né? Se você não se preocupou em ter cuidado com o outro, você precisa pedir perdão àquela outra pessoa, porque você simplesmente ou tá se preocupando só consigo mesmo, ou para as coisas que num primeiro momento você considerou que eram mais importantes. E aí aqui é que a gente iniciou a complicação, a gente precisa voltar para os fundamentos, né? Então precisamos voltar para a parte mais básica de tudo isso, o alicerce de onde a gente está puxando o arcabouço para poder falar essas coisas, que é a Escritura. Mas já que a gente vai falar da Escritura, é bom pontuar exatamente o seguinte: o perdão verdadeiro é uma característica que só é possível a partir do cristianismo. Porque se você pede perdão pro outro, sem uma consciência de que é por causa de Deus e por causa de um padrão moral objetivo que provém de Deus que você faz isso, você tá pedindo perdão pro outro baseado em quê? É em um relacionamento social, motivo humanista, motivo humanista, é um bem-estar ali na relação de trabalho, é pro cara não ficar chateado com você, que já é um motivo mais pessoal. Fora do cristianismo e fora desse padrão moral que provém de Deus, dessa preocupação pela glória de Deus, todos os pedidos de perdão e todas as tentativas de se reconciliar como seres humanos provém unicamente de um tipo de humanismo, provém de um pedido de perdão que está muito baseado em algum tipo de egoísmo. Às vezes eu não quero que a pessoa pense mal de mim. Olha só, quando unicamente a partir da Escritura e a partir do cristianismo é que a gente pode pedir perdão baseado não simplesmente na gente, mas entendendo que o nosso relacionamento precisa ser bom e saudável por causa de outro, por causa de Deus, por causa daquele que nos criou com a mesma imagem e semelhança. Não faz sentido você até mesmo se preocupar amorosamente com o outro dentro de uma esfera social se nós somos nada mais do que espécies em competição, buscando sempre a sobrevivência do mais apto, né? Porque se eu sou mais apto, dane-se você. Se eu me dei bem, você que se lasca, que se dê mal, porque desde a fundação do mundo, desde quando a gente era um caldo primordial com proteína saindo, sabe da onde, né? E a gente tá competindo e tem que um engolir o outro mesmo. E uma perspectiva unicamente materialista da vida faz com que o pedido de perdão e o preocupar-se com a esfera subjetiva do outro, com uma ofensa que a gente possa ter causado, não faz nenhum sentido ético, moral, público, a não ser um bem-estar social baseado unicamente em mim. Isso, né? Exatamente. O único propósito que pode existir para uma determinada moralidade materialista ateísta seria justamente uma sobrevivência mínima social onde as pessoas não se engalfinhassem numa luta eterna. E se o seu único motivo para pedir perdão é esse, me perdoe, mas a sua moral realmente precisa de uma revisão ferrenha. Se você se considera cristão e acredita que o motivo de pedir perdão é o estabelecimento de um relacionamento social mais harmônico e para por aí, você precisa seriamente rever os seus conceitos e observar que você não está diferindo em nada de uma pessoa que simplesmente tenta construir um modelo hipotético e utópico de pessoas convivendo sem nenhum tipo de fundamentação ou base ética para realmente estabelecerem um relacionamento humano. O humanismo cristão, contrário ao humanismo secular, ele é profundamente fundamentado num realismo antropológico, né, que faz com que as pessoas percebam as suas falhas e as falhas do outro a partir de um cenário que transcende toda essa nossa simples relacionamento social, toda essa nossa simples vivência, essas simples coisas que nós observamos com os olhos, né? E passamos a observar muito mais com os nossos corações, com aquilo que a Escritura nos revela, com aquilo que percebemos através dos ensinamentos que recebemos do Cristo nas Escrituras. Mas falando de Escritura, vamos para a Bíblia. É muito bom a gente sempre centrarmos nossos pensamentos sobre perdão em Mateus capítulo 6, versos 12, sempre lembrando da oração dominical do famoso Pai Nosso, em que Cristo nos ensina a orar. E ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa é uma das frases da oração do Pai Nosso, que é uma das coisas mais aterradoras que você pode parar para pensar. Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que pecaram contra nós, né? Perdoa as dívidas que temos para com o outro, assim como nós temos perdoado nossas dívidas para com o outro. E muitas pessoas, às vezes, tentam deturpar o significado desse trecho da oração, dizendo que, na verdade, se trata só de uma sequência de vida, né? De uma ponderação daquilo que nós fazemos com os nossos dias, né? Com os nossos relacionamentos humanos. Mas a parábola que é utilizada por Jesus para poder exemplificar esse ponto, ela é muito exata em refletir que a passagem do Pai Nosso é literal. Porque o homem vai diante do Senhor, ele é perdoado pela sua grande dívida, ao sair, se depara com uma pessoa que lhe deve quantia muito menor, não perdoa a pessoa e o Senhor, sabendo disso, chama o homem para dizer assim, ó, agora sua dívida já não está mais perdoada. Então é para dizer exatamente isso, olha, mesmo que seja uma coisa muito menor do que os nossos pecados,
pecados e a grandeza daquilo que nós fazemos contra Deus, porque sempre vai ser, né? Nada que possa ser dentro dessa imanência, dessa materialidadezinha miúda nossa aqui, vai poder ser maior do que o pecado e nossas transgressões perante o próprio Deus. Nada que um homem possa fazer a outro é tão grave quanto aquilo que nós fizemos contra Deus. Exato. Então, mesmo nessas nossas miudezas e pequenez, assim, ao nosso ver, né? Claro. Essas miudezas, isso é levado em conta diante do perdão de Deus. Então, Deus não perdoa aqueles que não são perdoadores, né? Isso. Então, se você não tem um coração perdoador, se você fica guardando mágoa das pessoas por muito tempo, se quando as pessoas vêm lhe pedir perdão, você fica daquele jeito, né? Não, quero que ele pague mais, né? Às vezes tem aquele preciosismo, a pessoa vem lhe pedir desculpa, a pessoa nem sabe a diferença entre desculpa e perdão, porque tem uma pequena diferença etimológica, mas popularmente é a mesma coisa. A pessoa vem pedir desculpa não, mas se você pedir perdão, eu perdoo. Calma, cara. Fica frio aí! Tem calma. Sério isso? Sério. Cara, que ambiente rancoroso esse. Aconteceu comigo. Meu Deus do céu. Aconteceu comigo. Eu pedi desculpa, o cara disse que não, só perdão. É só de perdão pra frente. Perdão, oblívio, mas antes disso já não dá. Mas se seu coração não é perdoador, se você fica querendo as pessoas pagarem pelo que elas fizeram e tal, tá, tem algo ruim sendo evidenciado no seu coração, porque nós somos perdoados e o perdão que nós recebemos de Deus, ele é manifesto no perdão que nós damos aos outros. É o fruto de uma árvore. Se não tem um fruto, não tem árvore. Porque o perdão é uma árvore que dá fruto. O perdão dá fruto. Se não tem a árvore do perdão de Deus que dá o fruto do perdoar, se não tem um fruto do perdoar, então não tem a árvore do perdão de Deus lá dentro. O perdão de Deus é uma árvore que dá fruto. Eu falei sobre a diferença entre desculpa e perdão, e existe uma pequena diferença entre as duas coisas, né? Desculpa, você tá meio querendo pedir que a pessoa não mais veja culpa em você, né? A desculpa é mais ou menos, olha, eu fiz aquilo, mas eu fiz por causa disso, eu vi essas várias circunstâncias. Você considera que eu não sou o culpado por isso? A pessoa, sim, desculpa. Considera que você não é culpado. O perdão é diferente. O perdão é, olha, eu sou culpado. E o perdão significa, olha, eu fiz a porcaria, eu fiz a besteira, eu cometi o crime, eu fiz o pecado, não tem nada que me desculpe, não existe nenhuma contingência que faça com que você considere que eu não sou culpado, eu sou efetivamente culpado, mas estou arrependido, você me perdoa? Desculpa e perdão são essas duas coisas. Às vezes, popularmente, as pessoas usam como se fosse a mesma coisa, não tem um problema grave nisso, mas é bom lembrar que o que Deus faz com a gente não é nos desculpar. Deus nos perdoa porque Ele considera o pecado que nós cometemos, mas Ele nos faz justos, que seria o desculpar em certo sentido, né? Através do que Cristo fez, nossa culpa é retirada. Através daquilo que Cristo fez em levar a nossa culpa, a gente recebe o perdão de Deus e é considerado justo. O incrível da Escritura é que Deus não só nos perdoa, além de nos perdoar, Ele já nos considera justos, como se nós não tivéssemos cometido nada errado, através da obra de Cristo naquela cruz. Por mais que a gente ainda cometa pecado, por mais que nós ainda sejamos pecadores, mas a máxima luterana, né? Simos justus et peccator. Ao mesmo tempo justos e pecadores. No tribunal de Deus, quando Deus olha pra gente, Ele já não vê mais culpa nenhuma. Porque Jesus, no tribunal de Deus, levou a nossa culpa. Isso, Ele que toma o nosso lugar, né? Ele que tá lá na balança sendo pesado por nós. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 5, aquele que não viu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. Exatamente. Aquele que não viu pecado, que é Jesus, foi feito pecado. E ser feito pecado aí traz a ideia de ser considerado pecador no tribunal de Deus. Ser colocado como objeto de julgamento, Isso, né? Para que nós, nele, fôssemos feitos justiça de Deus, ou seja, feitos justos diante de Deus. Quando na cruz o pai olhou pro filho, ele viu pecado no filho. Tinha até uma máxima de Lutero que é assustadora. Ele diz que Jesus foi o maior pecador de toda a humanidade. Porque carregou em si todos os pecados que não eram dele, né? Isso, ele levou pecados de uma multidão imensa de pessoas sobre si. Para que quando o pai olhasse pra gente hoje, visse a vida perfeita de Cristo. E esse perdão de Deus é uma coisa incrível. A gente pecou contra o Deus vivo, a gente tentou esmagar a glória do Deus eterno. E ele entregou o filho dele, e ele se sacrificou para nos dar perdão. Como é que isso tem refletido no perdão que você tem dado aos outros? Porque diferente dessa confusão que o Iago trouxe agora... Fala, cara. Tudo que eu falei. Dessa confusão que o Iago trouxe sobre essa malemolência linguística que as pessoas fazem entre desculpar e perdoar, né? A desculpa é justamente como o Iago mesmo falou, né? Quando você, vamos dizer assim, dá por inocente uma pessoa por perceber que ela tem um bom álibi, né? Um bom motivo para não ser considerada como culpada. Mas já o perdão, ele é uma absolvição, mas ela é uma absolvição que ele vai além. Porque o perdoado, ele não é mais uma pessoa que simplesmente é culpado e agora, olha, tudo bem, você tá desculpado, o seu erro tá coberto, tá suprido, tá tudo tranquilo. Não, pelo contrário, é esquecido. É apagado completamente, na linguagem bíblica, é jogado no mar do esquecimento, né? Então, será que é assim que a gente tem perdoado? Por mais que a gente utilize corretamente as nomenclaturas e diga perdão quando é perdão e desculpa quando é desculpa, mas será que quando você se propõe a perdoar uma pessoa, você de fato pega tudo aquilo que você guardava contra ela, o pecado dela contra você, daquilo que ela te atingiu, e você apaga isso mesmo? E claro que perdoar não é fazer uma lobotomia nem ter amnésia. Não, é. Você vai lembrar. Claro. Lembrar. Agora, lembrar é diferente do que ficar remoendo. Isso. Né? Porque quando só lembrar, tudo bem, você lembra e você
lembra que o perdão de Deus é muito maior, você tem as suas fundamentações bíblicas e espirituais pra você poder ter feito o seu perdão, óbvio. Mas o cara que remói é aquele cara que na primeira discussão dizia, tu lembra? Já joga na cara. Tu lembra daquele dia? Tu lembra? E naquele dia que eu te perdoei. Aí o perdão... Vira arma de troca. Isso, o perdão virou uma medalha que ele se concedeu a si mesmo. Por quê? Porque o motivo do perdão foi um motivo completamente furado. No fim das contas, nunca houve perdão. O que o cara fez foi fazer o seguinte, eu sou o servo sofredor, eu sou o cara que tá sofrendo os problemas aqui, né? E aí eu vou me dar essa medalhinha de bom moço, né? Ou boa moça. E aí agora vou lhe conceder esse perdão, porque eu sou uma pessoa muito nobre, uma pessoa muito justa. E vou me exaltar como o Cordeiro de Deus. Isso, Tira o pecado do outro. Do outro, exatamente. Então, é tanta soberba, né? Tanta arrogância, que não tinha nem motivo pra perdoar. Na verdade, nem houve. Daqui a pouco você vai ter que pedir desculpa pelo seu perdão, porque é um perdãozinho miserável, né? Você já tá no nível, né, de precisar pedir perdão ao outro pelo seu perdão fajuto, né? E falso. Perdoar também não significa ter que continuar sendo amiguchinho da pessoa, né? O cara que mata teu filho, né? Você manifesta perdão. Mas você não vai lá comer, virar brother do cara, querer sair com ele pra assistir um filme, né? Não rola, né? Em certos casamentos, por causa da traição, se você considera que traição é motivo permitido pela Bíblia pra divórcio, é outro assunto. Esse é outro vídeo. Outro vídeo. Mas você pode considerar que uma mulher pode perdoar o marido que o traiu e não continuar casada com ele, né? Porque o perdão não significa necessariamente ter que continuar convivendo normal com a pessoa. Em Atos, Paulo se separou de Barnabé porque não dava mais pra eles continuarem trabalhando ministerialmente juntos. Mas não estavam brigados, né? Às vezes, separamentos. A gente tá mal. Tem que perdoar nós. Às vezes, certas separações acontecem mesmo debaixo de um perdão. Eles entendem que por uma questão de personalidade, de uma questão de... uma coisa legal que eu vi esses dias, estavam dois pastores conversando, e são dois pastores muito eloquentes, muito bem capacitados, e eles estavam... Um convidou o outro pra ajudá-lo na igreja dele. Eu achei muito legal que o outro falou, não, cara, nós somos duas turbinas de avião. Se a gente se acoplar na mesma nave, vai explodir pra todo lado. E eu achei muito legal essa maturidade dos dois. Tipo assim, a gente trabalha junto, a gente é amigo, a gente concorda com quase tudo, mas a gente se conhece, sabe? Se a gente for trabalhar junto na mesma igreja, tomar decisão junto o tempo todo, a gente vai se matar algum dia, né? E eles tiveram maturidade pra dizer, pô, a gente continua trabalhando junto aqui nessa esfera que a gente trabalha, mas dá pra ser pastor junto na mesma igreja. Exato. Né? O perdão não significa ter que continuar sendo amigo das pessoas. O cara que te trai ou o marido que te bate, talvez o perdoar possa passar por uma separação física. Sim, né? Exatamente. Porque as pessoas acreditam que perdoar demanda uma espécie de catarse moral, né, ou social. Você tem que casar com a pessoa pra perdoar. Pronto, exatamente. Você só... Porque aí vem aquela cobrança. Perdoa mesmo? Por que você agora não quer proximidade? Porque existem os dois lados desse negócio que você tá falando também. Por um lado, tem o hipócrita, que é o que diz que perdoou, mas na verdade ele tá só se distanciando. E tem o outro que acha que para perdoar, ele precisa virar chiclete com outro cara, né? Ou com a outra pessoa, com outra mulher, seja como for. E as duas estão erradas. Isso. Porque só simplesmente você dizer assim, eu amo fulano, mas é ele lá no cantinho dele e eu aqui, não é perdoar. Você não consegue nem falar com o indivíduo, não consegue passar de um social com lidar com a pessoa, né? Tipo, perdoar de verdade é você ter uma maturidade tão profunda de que você entende que o perdão de Deus permite que você perdoe, que o seu coração já não se ressente mais com aquilo, já não se magoa, já não há mais dor, apesar de existir uma lembrança ruim, uma lembrança que não é boa, mas já não há mais algo que te espinha por dentro, né? Que te marca. Mas ao mesmo tempo você pode encontrar com essa pessoa na rua, você pode conversar com ela, você ajudaria ela num caso de necessidade, num caso de privação. Então significa muito mais do que simplesmente esse mero distanciamento. Então nem 8 nem 80, né? Também não é obrigado a distanciar, mas ao mesmo tempo também não é a distância que vai fazer, não é a proximidade que vai fazer com que você demonstre de fato que você perdoa alguém. Tem casos especiais, eu lembro do pastor Tiago lá do seminário, você conheceu o grande Tiago Albuquerque, que é autor de Nulla Salutis. Nulla Salutis, e diversas obras teológicas desta. Valeu, Tiago. Ele foi assaltado por um cara, o cara assaltou ele, eu acho que o cara até mexeu com ele, foi violento, você apontou uma arma e tal, e foi embora. Um ano depois, aparece um cara na porta da casa dele pedindo comida. Quando ele abre a porta, é o cara que assaltou ele. E ele diz, ei, te conheço, tu foi o cara que me assaltou um ano atrás lá no tal canto, você lembra? O cara se assustou, fez que ia correr, não, vem cá, vem almoçar com a gente, vem almoçar com a minha família. Chamou o cara pra almoçar com ele, pregou o evangelho e perceba, há um tipo de perdão que evidencia algo muito bonito no coração do ser humano, que é justamente esse relacionamento com o perdão que provém de Deus. O homem natural, que tá simplesmente entrando numa competição entre os outros indivíduos, uma competição, quer ser no materialismo biológico darwinista, ou às vezes uma competição de mercado, né? Eu tenho que sempre ganhar o outro, tenho que sempre ser mais, tenho que sempre ter mais que o outro, tenho que crescer na vida, tenho que não sei o quê, e sempre olha pro outro como alguém que é descartável pra poder de alguma forma crescer, às vezes não com relação a dinheiro, mas a poder, né? Frank Underwood já dizia que o poder vale muito mais que o dinheiro, né? E você sempre olha pro outro como alguém que pode ser usado. E quando você encontra Jesus, quando você encontra Cristo e o perdão de Deus, você olha pro outro como alguém que você deve. Paulo se interpretava como um devedor. A todos,
todos, a gregos e a judeus. Né? Paulo olhava pra si como alguém que tava em débito. Você deve dinheiro pra alguém? Quando você deve dinheiro pra alguém, meu chapa, você trata a pessoa diferente, né? Você trata a pessoa diferente. Tá devendo, meu chapa. O cara pode falar besteira do celular, você ri. Você fica sussa. Não dá, cara, porque você é devedor. Você não vai brigar com o cara, você não vai cobrar nada do cara. Quando você sai, o cara faz alguma bobagem, você fica na sua. Como é que tu vai dizer um acordo? Tu tá devendo 500 pau, 1000 pau pro cara? Como é que eu vou dizer? Eu bati o carro do cara. Tô devendo 20 mil. Pronto, isso, às vezes mais, né? E quanto mais deve, mais manso tudo fica. Pois é, Paulo se interpretava como devedor a todos os homens. O homem que encontrou o perdão de Cristo. Ele é a pessoa que ele não fica achando que as pessoas devem a ele. Você me deve determinado tratamento, você me deve determinado olhar, você deve me chamar de tal jeito. Você, na verdade, se interpreta como devedor. Você é quem deve aos outros. E o perdão é isso, é considerar os outros superiores a você. É entender que, pô, se o cara é superior a mim fez uma bobagem, tudo bem, né? Ele é superior a mim. E ter um coração humilde a esse ponto. Isso é algo que só o evangelho faz no coração do indivíduo. A moralidade cristã, e aí daqui o porquê de no começo do vídeo, talvez algumas pessoas tenham se escandalizado de só o cristianismo perdoa verdadeiramente, como se afirmou, né? Às vezes essa afirmação é dura demais para algumas pessoas que são relativistas no seu cristianismo, né? Que acreditam que toda forma de expressão religiosa é válida, é igual, é do mesmo jeito, é a mesma coisa. E não é, né? Principalmente em relação quando nós colocamos ali frente a frente com todas as nuances necessárias o cristianismo e as religiões seculares, né? As religiões seculares é que nascem e principalmente nascem desse materialismo metodológico que dá origem a esse pensamento darwinista social, né? De pessoas que acreditam que a nossa vida é isso mesmo, é uma grande competição, uma grande evolução, que nós devemos buscar poder e capital e dinheiro e recursos além dos outros, para além de tudo de todos, né? Que nós devemos buscar sermos melhor naquilo que nós muitas vezes somos menores, mas que pode nos causar mais prestígio, pode nos trazer mais benefícios, né? Mas quem eu precisar pisar para conseguir isso, dane-se. Exatamente. Então, isso é uma engrenagem que funciona na mente da modernidade, na mente do secularismo moderno, de uma forma muito aguçada, né? Tem reflexos éticos óbvios, né? Óbvios diante de tudo que a gente está tratando aqui. E como cristãos, nós não devemos permitir que essas más conversações corrompam os nossos bons costumes, né? E nós cristãos muitas vezes nos engendramos por meio dessa lógica e deixamos com que ela permeie o nosso dia a dia através dessas pequenas coisas, né? De não nos darmos conta de que o nosso perdão não é o perdão do mundo, né? Como utilizando aqui essa linguagem mais comum dentro do nosso evangeliquez, que o perdoar de Deus, ele provém de uma profunda contemplação da natureza humana à luz da revelação das Escrituras. Então, que a gente não se deixe corromper, né? Dentro desses diálogos tolos que o mundo faz acerca de como nós devemos buscar ser sempre mais e mais e mais e mais melhores. Pra quê? Se não for pra Deus, não faz sentido. E se não for à luz do padrão de Deus, faz menos sentido ainda. Um resumo desse vídeo é: se você encontrou o perdão de Deus, você manifesta seu perdão aos outros. Se você não consegue manifestar perdão aos outros, é porque você ainda não pediu perdão àquele que é o sumo perdoador. Que todas essas reflexões simples, né, que todos nós precisamos fazer constantemente, né, que tudo isso possa fazer mais sentido nas nossas mentes a partir do nosso coração, que isso seja mais costumeiro, né, mais corriqueiro, e que nós possamos de fato exercer o nosso caráter cristão, que as pessoas percebam o nosso caráter cristão, até mesmo no modo como nós perdoamos, pedimos perdão e entendemos a natureza humana à luz da nossa corrupção. E você sabia que pode ser nosso patrão? Patrão, aquele que perdoa os nossos erros de gravação e que é sempre compreensivo conosco. Com 1, 2, 3, 4, 5 dólares, você nos ajuda a participar cada vez mais desse universo virtual de propagação de boa teologia online. E se você quiser, tiver o interesse, né, o nome do nosso Patreon, patreon.com/2dedesteologia, vai estar no finalzinho desse vídeo. Se você já é nosso patrão, nosso muito obrigado. Os vídeos continuarão sendo sempre e eternamente gratuitos, mas para quem puder colaborar e nos ajudar com tudo isso aqui que fazemos, nós agradecemos muito e muito. Boa segunda-feira, até a próxima sexta-feira com mais um review. E até a próxima segunda-feira, sempre, tanto o review quanto o 2 Dedos de Teologia, às 10 horas da manhã, o horário da família tradicional brasileira, de Jesus e da igreja. Valeu, negada. Bye bye, everyone. Tchau, tchau. Ele quer roubar o meu tchau, tchau. Faça hashtag não roubo tchau, tchau. Ou roubo tchau, tchau. Tanto faz. Beijo do magro. Beijo do meio gordo. Beijo que tá tentando virar magro. Beijo do que tá tentando virar magro. É isso aí. Beijo de quem é magro que tem um barrigão. Pronto. Porque tá fogo. Beijo do buchudo. Tá fogo, eu sou um buchudo. Olha como é que tá minha coxa. Entendeu? Tá ficando delícia. Entendeu? Como assim tá ficando delícia minha coxa. Olha, ó. Tá bonitinha, não tem muita gordura, ó. O Iago acabou de dizer num vídeo gravado que minha coxa está ficando delícia. Mas olha essa barriga. Entendeu? Olha que isso miséria. Cara, que desnecessário. Ninguém vai ver essa porcaria.